A palavra é Jesus Cristo. Estamos no segundo domingo da Quaresma. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, do clero da Diocese de Bragança do Pará, e com muita alegria, com meu irmão no sacerdócio e pároco, Padre Gilsomar, te convidamos para ouvir e meditar a palavra de Deus neste domingo em que a Igreja coloca aos nossos ouvidos o convite para rezar e falar com Deus, dizendo-lhe assim: Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Este programa já está chegando bem longe e alcançamos uma grande quantidade de pessoas de modo gratuito. Totalmente gratuito, porque de graça recebemos a palavra, de graça compartilhamos este dom que não é nosso. A palavra é Jesus Cristo. Ele se deu para nós gratuitamente. Revelou em si a bondade de Deus. Transfigurou-se na montanha para nos transfigurar em si e nos apresentar robustos, fortes, diante de todo sofrimento e de toda prova que a vida nos impõe, para vencermos com Ele. O caminho quaresmal é um caminho de combate, de exercício espiritual, de retiro. Nós começamos na quarta-feira de cinzas este retiro que se estende até o tríduo pascal, até o sábado santo, e nós estamos com Jesus a caminho de Jerusalém. Ele nos dá a graça de sua transfiguração a cada domingo, quando ouvimos sua palavra e dela nos alimentamos, na capela onde frequentamos, ou até mesmo no contato com a palavra de Deus, que cada um possa ter, mas também e sobretudo no sacramento da Eucaristia, na Santa Missa, quando nos revela a totalidade do seu mistério na simplicidade do pão e do vinho consagrados, sacramentos do seu corpo e sangue, sua presença real em nossa vida e em nosso mundo. A liturgia da palavra deste segundo domingo da Quaresma está composta de 4 partes. Na primeira, do livro do Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 4a. A segunda é o Salmo responsorial, Salmo 32, com o refrão: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação, intercalado entre 3 estrofes. A terceira parte é a segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos 8b até o versículo 10. E a quarta parte é o Evangelho, neste domingo, Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Eu lhe desejo todo bem, que o Espírito do Senhor tome posse da sua vida, mente e coração, para que, disposto, você, ajudado pelo Espírito, tenha bom proveito da meditação da Palavra de Deus deste segundo domingo da Quaresma. Vamos ouvi-la? Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agradecemos a nosso Senhor por sua palavra. Concluímos sempre a leitura e a escuta dos textos lidos nas leituras com esta proclamação. Palavra do Senhor. E esta aclamação de agradecimento de toda a Igreja, dizendo ao Senhor: graças a Deus.
A palavra de Deus é força para a nossa vida, tão necessitada dela. Aqui temos um texto vocacional no livro do Gênesis, no capítulo 12, que inicia a saga de Abrão. Ainda não é Abraão, porque este nome vai ser alterado com um A a mais, se tornará Abraão. No processo vocacional deste rapaz, que era de Ur dos Caldeus, e é solicitado pelo Senhor a sair da sua terra, a Caldeia, e ir com sua família para uma terra distante. Qual? Aquela que o Senhor vai mostrar a ele. Esta chamada, essa vocação, é acompanhada de um propósito divino. Deus quer fazer de Abraão um homem abençoado, uma família abençoada, um nome de bênção, de forma que ele vai se tornar uma bênção. No nome de Abraão, a geração toda hebraica vai encontrar seu patriarca, o pai Abraão. Terá outros patriarcas, mas aqui temos o início de uma vocação bela, que marca toda a história de Israel. Abraão, então, recebe este propósito divino como um incentivo, como algo que lhe anima, dá gosto de realizar esta solicitação feita por Javé a ele. Esta solicitação foi sentida no coração, claro. Como todas as vocações, é no coração que o Senhor revela o seu rosto. E aí fala conosco, neste sacrário que chamamos e que a própria Gaudium et Spes, no número 16, intitula Consciência Moral, este sacrário do nosso encontro com Deus. Todos nós sentimos a nossa vocação neste encontro misterioso e recôndito, mas ao mesmo tempo que nos colocou em saída. A igreja em saída começa com uma vocação ouvida e correspondida. É ali então que tudo toma um novo tempo. A história da humanidade vai conhecer, e a história bíblica vai conhecer agora páginas escritas a partir desta referência, que se tornou a bênção para o povo de Israel. E Abrão então parte como o Senhor lhe havia dito. A informação do autor sagrado, ela parece marginal ou até desnecessária, mas muito oportuna no fim do texto. Como o Senhor lhe havia dito. A vocação não é um projeto meu, que eu pego e faço como eu quero. A vocação é um afinamento sinfônico da nossa viola com a batuta do Senhor, o mestre da orquestra. A nossa vocação está dentro de uma missão, de uma coparticipação, de uma sinodalidade, de uma igreja orgânica. Nada de altamente pessoal ou egoístico, jamais. A nossa vocação é um projeto que amadurece dentro de processos normais, mas ao mesmo tempo misteriosos e, portanto, sobrenaturais. Eu estava ontem confessando na matriz da nossa paróquia em Viseu e um rapaz veio confessar. Depois da confissão, então me disse: como faço para entrar no seminário? Eu me enchi de grande alegria, muita alegria. Eu disse: vou lhe levar ao pároco. É preciso que você se apresente ao pároco e diga para ele isso que você me disse. Com ele, então, te ajudaremos a chegar ao encontro vocacional e a iniciar o caminho de discernimento vocacional que a equipe diocesana te ajudará a fazer. E assim, logo após a adoração, eu levei o rapaz ao pároco e o apresentei, de forma que daí em diante nosso rosto se encheu de sorriso, o do pároco e o meu, e também o do vocacionado. Já está encaminhado para ir ao encontro vocacional. Bendito seja Deus por tudo isso, eu te desejo tudo bem. Sou o Padre Aldo Fernandes, teu irmão,
no discipulado de Cristo Jesus. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Um abraço, fica aí e até logo. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Do meu pecado todo inteiro, vem lavar-me e apagai completamente a minha culpa. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. A palavra é Jesus Cristo. Entre uma leitura e a outra, nós temos o Salmo responsorial, que a cada domingo nos é dado, nos é proposto como um presente de Deus para nós. A salmodia, ao lado da hinodia, representa o compósito da liturgia, da celebração, do culto que oferecemos a Deus. Responder a Deus é o intuito do Salmo responsorial. Ao que o Senhor nos propôs na primeira leitura, nós, então, motivamos por dentro o coração com a salmodia bíblica para responder positivamente a nosso Senhor. Porque a liturgia da palavra é um diálogo entre Deus e nós. É Deus que fala, nós que ouvimos e lhe respondemos e correspondemos por meio de uma vida côngrua, santa, justa. Ouviremos então e rezaremos com o salmista parte do Salmo 32, cujo refrão hoje é: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Primeira estrofe: pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Refrão: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Segunda estrofe: mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Refrão: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha
a vossa salvação. Terceira estrofe. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Refrão. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. O Salmo 32 é uma proclamação da bondade e da retidão divina, que com sua palavra nos cativa, nos fascina, nos arrasta. O salmista enaltece a Deus em todos os seus atributos, tanto quanto a sua inteligência e o alcance da sua sabedoria lhe permitam. O salmista é um investigador e faz aquilo que o exercício espiritual de qualquer um de nós nos permite. Investigar as profundezas de Deus com o auxílio do Espírito Santo, porque esta é uma operação própria do Espírito de Deus, que como intellectus fidei fidelium, a inteligência da fé dos fiéis, nos leva longe, na contemplação do mistério revelado, transfigurado de Deus, na pessoa do seu Filho, na Igreja, na realidade com toda a sua dramaticidade e exigência, na vida da gente mesma, com todos os mistérios, percalços, alegrias e tristezas, mas também com as esperanças e forças que Nosso Senhor nunca deixa faltar, mesmo em meio a tantos desafios que cotidianamente enfrentamos e vivemos. Nós somos salmistas. O salmista não é só aquele que presta o serviço litúrgico, cultico, da leitura ou do canto do salmo na liturgia da palavra, não. Salmista é você, sou eu, somos todos nós, uma igreja sálmica que conversa com Nosso Senhor. Eu estava em Roma e fui participar de um dia, uma jornada de espiritualidade no Marianum. É uma faculdade católica pontifícia dos padres servitas, dos servos de Maria, que tem ali próximo do Vaticano. E naquela manhã, era um retiro, portanto ficamos a manhã inteira em silêncio, um padre servita nos propôs a meditação sobre os salmos em geral. Pontualizou um ou outro, destacou aspectos gerais deste patrimônio, que são os salmos, os 150, nos recordou que é muito mais do que aquilo ali, distribuídos ao longo da Bíblia, toda a atitude e patrimônio sálmico bíblico tem muito mais do que aqueles 150, e foi delineando o coração do salmista. O salmista, me lembro bem, já faz muitos anos que isso aconteceu, dizia o padre, é um homem que reza e que fala com Deus tendo o seu coração na mão. Horas briga com Deus, ora reclama, ora se lamenta, ora se alegra, louva, ora chora, ora faz projetos, ora os cumpre, ora percebe a sua fragilidade e sua queda, seu pecado. Nos Salmos, então, nós encontramos de tudo um pouco, porque temos aí a descritiva da nossa personalidade orante e do ato de quem cultua a Deus com a simplicidade que a vida tem. O salmista é um homem que reza e que fala com Deus com o coração na mão. Bem que esse pode ser, não é, para mim, para você, o qualificativo quando a gente ouve a palavra de Deus. Falar com Deus. Por isso, a liturgia da palavra bem que pediria e deveria ter um tempo de silêncio para a escuta e locução interior com o Senhor. Nosso Senhor merece uma devolutiva daquilo que nos propõe na sua palavra, e o Salmo responsorial é para isso. No Salmo 32, neste domingo, nós encontramos então um refrão que nos ajuda a fazer esta devolutiva. A vocação abrâmica. Nós então respondemos com: venha, Senhor.
venha sobre nós a vossa graça, venha a vossa salvação. Este refrão é colocado após cada estrofe, depois que o salmista diz que a palavra do Senhor é reta, porque Ele ama o direito e a justiça, e a sua graça transborda em todo o mundo. Por isso, venha, Senhor, esta graça sobre nós. Ela se transforme para nós na vossa salvação. Depois, o salmista delineia aquilo que é o ato antropomórfico de Deus. É como se tratasse com o Senhor como olhando para um homem que atua de modo tão benéfico. É quase que um projetar do bem que tem e que o Senhor constrói dentro do salmista no próprio Senhor. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, confiando nele e esperando no seu amor, para libertá-los da morte e lhe dar comida, alimentá-los na penúria. São atitudes humanas, portanto, de formato humano, antropomórfico, mas a oração de união, a unio mística, que é uma temática da teologia espiritual, da mística, faz com que a pessoa projete o reflexo da luz do rosto do Senhor que ilumina sua alma, voltando-se a conversar com o próprio Senhor. Na verdade, não somos nós que falamos com Deus. É Deus que fala conosco e nos leva a falar com Ele. Tudo vem dele e para Ele é devolvido. Por fim, neste trecho, o salmista diz: nós esperamos confiantes no Senhor. Ele é nosso auxílio, Ele nos protege. Então venha, Senhor, venha sobre nós a vossa graça, no tanto, na forma que nós esperamos. Esperamos em vós e temos certeza de que vamos receber quanto vos pedimos e quanto esperamos. Isso é tão bom. Este trecho do Salmo coloca qualquer um de nós em paz. Você não precisa de paz neste momento? Pelas turbulências que tem vivido? Certamente quem me ouve nesse momento tem sim tribulações que lhe perturbam bastante. Quem de nós não as tem? Entregue-se ao Senhor, sinta esse gozo da confiança, do carinho, da ternura, do olhar do Senhor pousado, colocado sobre os que o temem. Experimente isso enquanto esperamos, ouvindo a boa música católica, a segunda leitura da Santa Missa de hoje. Um abraço, bom domingo e até logo. Vosso jejum, esmola e oração, diante dos homens não se façam ver, e o Pai que conhece os corações, vossa justiça de reconhecer, vossa justiça de reconhecer. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Vosso jejum, esmola e oração, diante dos homens não se façam ver, e o Pai que conhece os corações, vossa justiça de reconhecer.
coração. Diante dos homens não se façam ver, e o Pai que conhece os corações, vossa justiça de reconhecer, vossa justiça de reconhecer. A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes. Sou vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, e a cada fim de semana, faz muitos anos, tenho o prazer de ouvir a palavra de Deus com antecedência, me preparar para as pregações das Santas Missas Dominicais e compartilhar com alegria e gratuidade este patrimônio imenso que a palavra é na minha vida e que se torna compartilhada para a vida de quem tiver alcance, acesso a esse envio. Se chegou aos seus ouvidos, foi Deus que lhe mandou. Meu bispo emérito me dizia: Aldo, tudo aquilo que Deus faz sair da nossa caneta, Ele o quis dar a alguém. Uma expressão muito sábia, que nunca me esqueci, embora ao invés de escrever, eu prefira mesmo, até pela comodidade, falar. E aqui, a cada domingo, Nosso Senhor fala. Utiliza a voz de cada um de nós, dos pregadores, mas utiliza a sua voz também, a sua vida, para por meio dela, por meio de nós, Ele mesmo se transfigurar. Neste domingo, nós temos em luz a transfiguração de Jesus, que é relatada pelos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas nos seus evangelhos. Neste domingo, ouviremos o de Mateus, no ano A da liturgia. E a escuta da palavra de Deus é uma acolhida do seu dom que vai transluzir, vai aparecer, vai se refletir em nós dia a dia. Esta operação não depende dos nossos pecados ou do estado de graça em que a gente esteja. Não. Esta operação de transfiguração é gratuita e ato único, libérrimo do próprio Deus. Ele vai transfigurar a face do seu Cristo na nossa. Por isso, na sua face, no seu rosto, de você que me escuta agora, sim, tem traços da luz do rosto do Senhor Jesus. Creia nisso, tome posse disso, acolha isso, como uma proclamação bonita, carinhosa, acalentadora, edificante. Isso Deus nos deu gratuitamente. Nem depende daquilo de bom que a gente faça. O rosto do Senhor transluz, e sua luz, seu reflexo, aparece no nosso. Agradeça a Nosso Senhor, então, por isso, enquanto vamos ouvir a segunda leitura da Santa Missa deste domingo. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam que maravilha. Paulo reconhece para Timóteo a exuberância da revelação gratuita que Deus fez do seu Filho a nós e nos chamou para tomar parte desta revelação por meio do Evangelho que chegou de transmissão apostólica, de tradição apostólica,
aos nossos ouvidos, à nossa vida, à nossa sabedoria, por meio de Jesus Cristo, mas que isto já estava previsto desde toda a eternidade. Ele nos chamou como por vocação santa, e não merecidamente por causa das nossas obras, mas em virtude da sua graça mesmo, que nos foi dado em Cristo Jesus desde o início de todos os tempos. Como dizia antes, nenhum de nós tem merecimentos para que Deus tenha dívidas conosco. Não, nós é que temos dívida com Ele, paga pelo próprio Filho. Em Cristo Jesus, o Pai nos dá tudo. Nos deu o seu próprio Filho, como nos dará as outras coisas? Dirá São Paulo, numa das suas cartas. A segunda leitura, então, serve para que a gente agradeça e continue louvando, porque ouvir a palavra significa também isso. Uma laudes canticum, né? O canto do louvor, a oração de louvor. Confessio laudes, a confissão de louvor, pela revelação de Cristo Jesus. O Evangelho é um grandioso patrimônio. Nenhum de nós, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum papa pode abrogar-se autoridades para dizer que o tem na mão, no bolso, no conhecimento total. Não. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é a palavra, e a palavra é Jesus Cristo. Ninguém tem Jesus Cristo dentro do bolso, até pela falta de respeito que isto seja. O Evangelho é graça. É graça e dom e tarefa. Nós temos um compromisso que deriva imediatamente da escuta da palavra para pô-la em prática, para fazer com que a nossa vida se confaça a ela. O Evangelho jamais nos deixa como estávamos. Nosso Senhor, então, espera muito de nós. E a conversão proposta deste tempo forte de espiritualidade e tempo litúrgico que a Igreja está vivendo, nos preparando à Páscoa, é o escopo desse tempo. A conversão deve começar por dentro com um encontro luminoso com a face do Senhor, que nos ilumina os cantinhos escuros e que nos faz perceber lá onde nada mais poderá ser negado ou regateado ou maquiado, escondido, disfarçado. Não. Ele é a luz que ilumina meus cantos escuros, que mostra para mim minhas falhas, sem me humilhar, que me convida, me solicita a dar passos com muito ânimo, com muita alegria. Ele vem na minha vida para me tornar dom para os outros, como fez da sua. Jesus deu a vida para os outros, para nós. Me convida como padre, a você como casado, como casada, viúva, enfim, jovem, profissional liberal, mas também consagrada, consagrado, episcopo, ou sacerdote, diácono, quer transitório como permanente, seminarista, mas você que tem a ocasião de ouvir a palavra de Deus antes de pegar no duro, no seu trabalho, braçal ou até intelectual, enfim, onde quer que se encontre, quem sabe em que abstração de ciência você trabalha, Nosso Senhor nos quer fazer um dom para os outros. Sempre sonhou isso. Tal qual Cristo, alter Christus somos nós. Alter Christus somos. Nós somos outro Cristo. E então, encontre o modo de tornar isso concreto, prático, de modo oferecido a alguém. Todo dia, Nosso Senhor nos dará criatividade suficiente para fazer o bem, para transformar o nosso jejum e a nossa oração em caridade. Às vezes será dar de comer a alguém, compartilhando o pouco que temos. Outras será oferecer um pouco de dinheiro a alguém que precise da nossa ajuda financeira para pagar despesas que não tem com que pagar. Outras vezes será a facilitação de qualquer protocolo que precise com urgência ser superado para que a pessoa tenha acesso a tratamentos e a todo tipo de recurso necessário para viver. Enfim, outras vezes será
Quem sabe como ontem, como é que eu posso entrar no seminário e levar uma pessoa às vias de discernimento? Faça o bem. Fate bene, fratelli. É o nome de um hospital que tem numa ilha que está na frente da Via della Conciliazione, no Vaticano, dentro do rio Tevere, o Tibre, em Roma. Fate bene, fratelli. Fazei o bem, irmãos. Faça o bem. Que Deus lhe abençoe e a graça da transfiguração de Cristo transfigure sua vida. É o mistério que vamos contemplar na quarta e última parte do nosso programa daqui a pouco, após ouvirmos juntos a boa música católica. Um abraço e até logo. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Tirarei de vós um coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Dar-vos-ei o meu espírito de vida, mandarei a escravidão em liberdade. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à última parte do nosso programa de hoje que nos permite ouvir o Evangelho. Nesse domingo, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9, é o Evangelho da Transfiguração, que também está presente nos outros dois sinóticos. Para você, sinótico, explicando, é aquele que faz a síntese, a sinopse da vida de Jesus, que colocada ao lado de quem também fez, encontra correspondentes muito similares e vários. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm relatos similares da vida de Jesus, em que vários elementos acabam se repetindo, ou contados com outras palavras, mas igualmente registrados. De modo que você pode fazer uma sinopse, ou seja, perceber aquilo que une estas posições refletidas sobre a mesma pessoa de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, cada um tem elementos próprios na sua maneira de escrever, mas tem também muitos elementos comuns naquilo que dizem sobre Jesus. Eis o significado da palavra sinótico. Vamos ouvir então Mateus falar deste momento tão especial na vida de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha.
e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto tem um contexto, e o contexto é o da revelação do significado da vida de Jesus. A vida de Jesus recebe seu significado total no futuro, na morte e sua ressurreição. Ambos eventos ainda não dá para os discípulos entenderem o que é, porque Jesus está vivo, mas já predisse por 2 vezes que vai morrer, será entregue aos algozes, aos torturadores, será vítima de um processo injusto e mentiroso, vingativo e ambicioso, e invejoso. Portanto, os discípulos da glória que viram nos atos, nos milagres, na palavra, na sabedoria e nas aclamações que o povo faz a Jesus, têm agora a experiência de uma crise grande. A crise é talmente grande que levará Judas Iscariotes a conceber um plano de venda do próprio mestre para tirar proveito, porque sabe que tudo vai à bancarrota. E se acontecerá isso com ele, o que não acontecerá com os discípulos que de fato o abandonam? Só fica o discípulo amado, como ícone de todos os que podem recomeçar tudo a partir de uma fidelidade retomada. E Jesus percebe esta crise. Então, a caminho de Jerusalém, convida-os a subir ao monte bonito que tem na Galileia. Não tem muitos, esse é o mais destacado. A Galileia é uma planície e este é o Monte Tabor. Jesus toma 3 deles, Pedro, o chefe do grupo, e Tiago e João, filhos de Zebedeu, que são irmãos, e os leva consigo ao monte. E aí é transfigurado diante deles. Tudo resplandece em Jesus. O rosto, as roupas, brilham como o sol e como a luz. A cena então começa a mudar, porque à distância os discípulos são 3, e diante deles outros 3 aparecem. Ladeiam Jesus, Moisés e Elias. De um lado, a lei, do outro, a profecia. Era a Bíblia que convergia para quem estava no meio. Jesus. Jesus explica e ilumina a lei e os profetas, que dele falam. A lei é Jesus, o profeta é Jesus, a profecia vem dele. Ele faz novas todas as coisas. Agora em Jesus tudo se ilumina e se clarifica. Tudo que era passado, pretérito, agora ganha significado novo, porque ele é a luz que ilumina todas as coisas, a luz que veio ao mundo. Veio para os que eram seus e os seus não a acolheram. Mas aqueles que a acolheram se tornaram então capazes de manifestar toda a grandeza da luz divina que brilha em cada pessoa humana. É assim então que os discípulos assistem toda aquela cena na vocação a transluzir a presença de Jesus nas suas vidas. Então, o sofrimento preconizado por Jesus, anunciado,
tem um sentido. Eles só deverão falar daquilo que viram e ouviram depois da ressurreição de Jesus. Não deverão dizer nada, porque este é um segredo sabido apenas por eles, revelado pelo Senhor como um propósito, uma hipoteca misteriosa da Páscoa de Cristo Jesus. A hipoteca pascal está no Tabor. Os discípulos deverão guardar aquilo para interpretar os fatos futuros à luz daquele brilho tão intenso que viram no rosto de Jesus, que nunca mais esquecerão, e que Pedro mesmo, numa das suas cartas, haverá de referir mais tarde. De dentro desta cena, desta nuvem que envolve os três, vem uma voz. Desta nuvem luminosa vem uma voz. Esta nuvem, bem que parece aquela nuvem que separava os hebreus dos egípcios no caminho do Mar Vermelho, não é? Na travessia. Para os egípcios, esta nuvem era trevas, era escuridão, deixando-se para trás a escravidão egípcia, o passado mortal, mortífero, de uma vida de escravos. E para frente, esta nuvem era luz que se projetava no caminho dentro do Mar Vermelho, que iluminava a travessia, rumo à terra da promessa. Desta luz fala Deus, que diz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai o que ele diz. Parece que há uma sintonia entre o pai e a mãe. Também em Caná da Galileia, Maria dirá a mesma coisa. Escutai o que ele diz, fazei tudo o que ele vos disser. Porque havia entre Nossa Senhora e o Eterno Pai uma sintonia de pai e mãe a respeito do mesmo Filho amado. Aí os discípulos, depois de ouvirem esta solicitação, esta vocação, esta chamada do próprio Deus, e terem se extasiado com aquela visão, querendo até permanecer ali, Pedro propõe a confecção de tendas para os três, para eles nada, mas para os três sim, a fim de que aquela visão não se acabasse nunca, de que aquela realidade não se acabasse, que aquilo fosse o ponto de chegada. Mas Jesus é histórico e é o Cristo da fé, portanto tem caminho a percorrer e não está na hora de estacionar. Da transfiguração aos desfigurados e a sua própria desfiguração, os discípulos terão que comungar, participar e assumir a missão de Jesus, na sinodalidade total com Ele. A Páscoa de Cristo Jesus vai dar o sentido completo de todas as ações, também da desfiguração. Pedro vai morrer crucificado, os outros vão morrer à espada, João vai passar por uma prova danada na ilha de Patmos, trabalhando com um trabalho forçado, duro, como escravo, para dar o testemunho de Cristo no silêncio e no sofrimento. Eu me sinto dentro deste grupo, desses três, e você? Vamos para dentro da cena? Vamos juntos? Entre nesta cena, suba a montanha com Jesus para ser transfigurado com Ele nesse domingo, transfigurada por Ele, e desça da montanha. Vamos à planície da Galileia, vamos a Jerusalém, vamos subir outro monte, de um monte a outro, do monte da transfiguração, do Tabor, ao monte da desfiguração, o Calvário, que nos espera, mas, sobretudo, ao monte da Páscoa, ao monte Sião, onde Jerusalém, a Jerusalém nova, nossa mãe, vinda do alto, a igreja nos prepara para anunciar as maravilhas que Deus fez por nós. Que venha, Senhor, a vossa graça, venha sobre nós a vossa salvação. Eu te desejo um domingo muito feliz e que a graça desta palavra encha a tua vida de alegria e de força. Transfigure tua vida em todos os sentidos, por dentro e por fora, e te faça luz para todos. Que a graça de Cristo Jesus resplandeça no teu rosto, no teu sorriso, na tua caridade, e teu jejum e tua oração transbordem luminosamente para dentro do mundo, escutando o Filho amado e colocando em prática, como a dele, a vida de doação e de oferta para os outros.
Deus nos colocou no mundo para os outros. Bom domingo, rezemos louvando ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Transborda um poema do meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens, porque Deus para sempre vos deu sua bênção.